Oiê! Eu tenho uma pergunta pra você. Você é aquele tipo de pessoa que vive dando desculpas, que tá cansado, ou ai, não tenho mais idade pra isso e acaba perdendo várias oportunidades? Olha, se esse é seu caso, se você conhece alguém assim, hoje eu vou contar uma história que eu espero que sirva de inspiração pra você nunca mais perder uma oportunidade na sua vida. Vem comigo, depois da vinheta eu conto essa história. Olá, olá meus amores, meus seguidores, minhas abelhinhas lindas e meus futuros netinhos e netinhas que virão para ouvir todas essas histórias. Bem-vindos mais uma vez no Me Conta Mel neste domingo acalorado neste Brasil de, meu Deus, verdade, gente, tá sofrendo muito aí? Eu tô derretendo, tô quase me enfiando dentro da geladeira de tanto calor que eu tô passando esses dias. Mas tudo bem, né? Vamos aproveitar que a gente mora num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Nada de reclamar, né? Hoje eu vou contar uma história de um lugar que faz também bastante calor, porque tá na região do Mar do Caribe. Não é tão conhecida pelos brasileiros, assim, quanto outros destinos do Caribe, mas muito bonito, vale a pena visitar, que se chama Cartagena de Indias. Mis amigos de Colômbia, um beijo. Eu já até pus assim essa faixa em homenagem, pus essa roupa vermelha, assim em homenagem, né? A Colômbia, vermelho e amarelo, porque hoje eu vou falar sobre Cartagena de Indias, ou Cartagena para os brasileiros, né, gente? Não é tão conhecido entre os brasileiros, mas é um destino belíssimo. Para quem não sabe, fica na Colômbia, mas lá em cima na Colômbia, no Mar do Caribe. E ali a gente tem várias coisas assim interessantes. Começa, por exemplo, que é uma cidade amuralhada, né? Porque na época lá dos espanhóis, da colonização, ali eles armaram um porto, né? Da onde saíam as exportações dos materiais para a Europa. E aí eles começaram a sofrer muitos ataques dos ingleses, e aí eles decidiram amuralhar a cidade como uma forma de proteção, né? Então já começa por aí o charme da cidade, né? Dela ser bem amuralhada, assim. Outra coisa é a arquitetura colonial. As casas são muito charmosas, gente. E além disso, a prefeitura, ela promove um concurso todos os anos, né? De quem faz a melhor decoração, né? A casa mais bonita, mais charmosa. E aí essa pessoa ganha isenção de impostos, tudo, então tem essa concorrência entre os moradores e a cidade fica muito bonita. Bom, e talvez não seja tão conhecida entre os brasileiros porque não tem um voo direto, né? Do Brasil você teria que pegar um voo até Bogotá e dali conectar para dentro do país, ali para Cartagena. Ou talvez pela Copper Lines, né, fazer uma conexão no Panamá, alguma coisa assim, ou para quem está vindo de fora, não é do Brasil, não é da América do Sul, poderia ser via Nova York, via Miami, também tem voos para lá. Bom, agora né, com a pandemia não sei como tá, acredito que está fechado, mas numa situação normal, esse seria o roteiro por onde vocês poderiam entrar. Gente, e aí, o que aconteceu é que eu viajava muito a trabalho, né? Vocês já sabem que não era minha rotina executiva, eu era responsável por vendas na América Latina, então eu viajei bastante nesse período. E aí foi o ano de 2016 que eu fui pra lá. Que eu já tinha, entre 2015 e 2016, eu estava numa negociação com um cliente, que o escritório era em Bogotá, então eu já tinha ido não sei quantas vezes para Colômbia naquele ano. E eu tava assim com um sentimento de inconformidade. Eu falei, gente, como que pode? Eu quero tanto visitar Cartagena, eu venho aqui para Colômbia, para Bogotá, e não consigo ir visitar. Então, pus na minha cabeça que na seguinte viagem, na seguinte reunião, eu ia armar, ia fazer esse planejamento. E aí surgiu outra reunião, consegui planejar de tal forma que sexta-feira eu estava livre. E aí eu consegui fazer o final de semana, né? Eu fui no sábado de manhã e voltei no domingo à noite, né? Eu fiz realmente um bate e volta, porque de Bogotá para Cartagena é 1 hora só de viagem, então não era cansativo fazer isso.
Bom, foi um pouco corrido, confesso, né? Geralmente se recomenda pelo menos uns 3 dias para você conhecer os pontos turísticos, mas em 2 dias, meio corrido, dá para fazer também, né? Bom, para quem é um viajante de trabalho, assim como eu, e aí quer aproveitar, é possível fazer também, viu, gente? Mas tem que ser, ó, assim, na pilha para poder aproveitar. Mas então eu planejei, né? Basicamente, o meu planejamento foi no primeiro dia, no sábado, né? Fiz um tour pela cidade, principalmente para ver a decoração, a arquitetura, conhecer um pouco da história, andar sobre a muralha e ver o pôr do sol na parte da muralha, porque ela é uma muralha grande, então tem bares em cima, você pode caminhar, é bem bonito. E no domingo eu ia fazer o passeio para alguma ilha, né? Eu não consegui ir para ilha mais distante, tem algumas ilhas bastante, bom, gente, tem muitas ilhas para conhecer, mas as mais famosas ficam um pouco mais distante. E como eu já vim embora no domingo, não dava para eu fazer tipo um tour mesmo de dia todo, porque senão eu não ia chegar a tempo para pegar meu voo. Então, no domingo, por exemplo, aí eu pesquisei também, que eu vi que tinha algumas ilhas que eram mais próximas, que não tinha tour, mas era só você ir até uma praia lá e negociar com o barqueiro. Então foi isso que eu fiz. Se eu não me engano, era Isla Terra-Bomba que eu fui, alguma coisa assim. Então eu cheguei lá na praia, também comecei a negociar com o barqueiro. Nisso já vieram outros 2 turistas assim de outros países, a gente se juntou, negociou e a gente conseguiu passar o dia lá. Mas aqui é só uma ideia de roteiro, né? Caso você queira conhecer, tem essa parte mais turística, histórica, que é interessante você reservar um dia. E da praia, as praias, um dia, né? Dependendo do tour que você for fazer, você escolher 1, 2, 3 dias para ir visitar diferentes ilhas ali no Caribe. Muito bonito. Mas, gente, a parte da história que eu quero contar e que eu quero recomendar que vocês também façam, se vocês forem para Cartagena, é que tem um meio de transporte, né, um tour que você pode fazer num caminhão que se chama Chivas. O que é a Chiva, né? Nada mais é que um caminhão adaptado, né? Aqui no Brasil a gente pode quase dizer que seria um pau de arara, né? O pau de arara é esse conceito do caminhão que leva as pessoas na caçamba. Porém adaptado porque eles colocam os bancos assim. Nossa, gente, ó, bem no meio da gravação temos alguns protestos. Eu vou fazer uma pausa e eu volto já. Então, o que é a Chiva? A Chiva é um caminhão adaptado, ou para nós brasileiros, um pau de arara, né? Um caminhão que leva pessoas na caçamba. Porém, eles fazem uma adaptação, colocam os bancos assim para poder levar passageiros. E é uma atração à parte na cidade de Cartagena, porque você pode fazer os tours durante o dia para conhecer alguns pontos turísticos. Ah, sim, que eu esqueci de comentar que eu fiz também o Castillo de San Felipe, que também é um ponto turístico aí para você visitar na cidade. Então esse tour, né, pode ser feito de táxis, pode contratar uma agência ou você subir numa dessas chivas e fazer também o tour durante o dia. Mas o que eu queria fazer e o que eu fiz foi um tour durante a noite, que é um tour de baladas. Então você sobe naquele caminhãozinho, eles vão pegando as pessoas, vão recolhendo as pessoas, né, nos pontos assim. E todo esse trajeto vai com música, eles colocam assim, aí dá umas maracas para você brincar, né, e dançar. Vai o guia lá, tipo, te animando, e aí vai parando de bar em bar. E aí em cada bar você tem lá uns, né, tipo um drink, só para deixar todo mundo bem animado, assim. Então você vai de bar em bar até que termina numa balada. E aí, gente, então eu fui, né, eu completei o meu primeiro dia, fiz o tour da cidade, assim, um free walking tour, na verdade, que eu fiz para conhecer um pouco a história da cidade. Depois fui ver e tirar fotos das casas, dos painéis e dos murais e tudo. E terminei meu dia vendo o pôr do sol na muralha. E aí eu decidi, falei, bom, para terminar em grande estilo, vou pegar uma chiva e vou pra balada, né? E já eu tinha lido e pesquisei que tinha um ponto lá da cidade, uma praça que facilmente você encontraria. E foi assim mesmo, eu cheguei lá, já vi que tinha um caminhãozinho lá parado, uma pessoa que estava ali negociando, fui, negociei o preço e subi. E assim foi, gente, começou, né, o tour e eu lá toda animada, e vai, e desce num bar, desce no outro. E eis que de repente, gente, eu percebo que do meu lado, né, tô assim lá me divertindo e curtindo de boa sozinha, sabe? Brincando com todo mundo, mas eu comigo mesma, não tava com ninguém.
E de repente, para minha surpresa, eu olho pro lado e tem duas senhorinhas lindas, assim, gente super animadas, fazendo aquele tour de balada junto com toda a galera, sabe? Mas pensa em senhoras, assim, mais de 60 anos, assim, ó, mais, né? Não vamos revelar idades. Muito bonitinhas, gente. E aí eu fiz amizade com elas e tudo mais, mas foi uma surpresa de estar ali no balada, de repente você virar pro lado e ver duas senhoras, né? E elas estavam com, bom, uma era a mãe e outra era a tia de um rapaz, né, do César. E aí eu acabei fazendo amizade com eles e tudo, e ele me contou qual era a história dele, né, e eu achei muito bonita, assim, que ele também trabalhava muito, viajava muito a trabalho, e conhecia muitas coisas, mas ele tinha colocado um propósito no coração dele de, pelo menos uma vez por ano, tentar levar a mãe e a tia para poder passear e conhecer alguma coisa. Então, aquela viagem para Cartagena era uma dessas viagens. Eles eram no Chile, né? E essas duas senhoras eram muito animadas, gente, muito animadas, ó, do que várias pessoas ali do tour. E elas foram de bar em bar. Se eu não me engano, foram 4, acho que foram tipo 4 bares e terminava numa balada. E elas foram, desciam em todos, se divertiam em todos. E aí, só quando a gente chegou na balada, que já era mais assim, né, já tinha entrado a madrugada dentro, não sei se era 1, 2 da manhã, eu não sei, assim, já, tipo, entrando a madrugada. E elas estavam super dispostas, assim, e elas entraram na balada, né. E aí, nessa altura, eu já tinha feito amizade e tudo, né, então eu fiquei com elas. E aí, foi o único momento que elas começaram a se questionar, né, e me perguntavam, a gente... acho que aqui é lugar de gente jovem, né? A gente tá muito velha pra estar aqui e tal. E, né, assim, mas eu via, gente, nos olhinhos delas que elas estavam super aproveitando, super se divertindo, dançando e curtindo, sabe? E aí o que me veio no meu coração e eu falei pra elas foi: imagina, não tem idade, né, pra curtir. Você tá dando de 10 a 0 e muita gente, porque nessa altura do campeonato também tinha gente que já tinha desistido. Antes, sei lá, no terceiro bar tinha gente que já pulava fora e ia embora, né? E elas estavam lá até o final. Eu falei, não, imagina, não tem idade, vocês estão melhor, tem mais energia do que muita gente aqui. E o importante é ser feliz, se vocês estão curtindo, se vocês gostam, até o final. Não vou deixar vocês irem embora, né? E aí eu não deixei elas irem embora, a gente ficou dançando a noite toda, assim, acho que foi até umas 2 ou 3 da manhã, não lembro muito, gente. Mas imagina, né? Tem gente que, sei lá, que 10 horas da noite já tá querendo dormir, né? E já era madrugada dentro, elas super animadas, a gente ficou até o final da balada. E levei as duas, minhas queridas Gladys e Soledad, pro resto da vida no meu coração, assim. Tenho amizade principalmente com a Gladys até hoje. E eu tive uma grata oportunidade, assim, que a vida me deu, que nesse ano de 2020, né, eu resolvi fazer a minha viagem para o Chile, e aí eu fiz uma parada em Santiago, e ela mora em Santiago, então eu escrevi e tive a oportunidade de reencontrá-la depois de 4 anos, a gente se reencontrou, e ela continua, gente, nessa mesma energia, essa garra, sabe, essa vontade de viver, e... Ai, linda! Gladys, Soledad, César, um beijo, amo vocês, são uma inspiração para mim. E espero, gente, que vocês tenham gostado dessa história, que possa servir de inspiração, bom, não só no contexto de viagem, mas para tanta coisa na vida, né? Muitas vezes a gente se questiona, será que eu tenho idade para essa roupa? Será que é para sair? Ou, vou dançar, o que as pessoas vão achar, né? Olha, não importa se a decisão que você está tomando não vai prejudicar ninguém e é só pro seu bem-estar e você vai ficar feliz com isso, não importa, não importa. E se vão te julgar, deixa julgar, gente. Qual que é o problema, né? Não tem problema nenhum. O importante é você desfrutar a vida da melhor forma possível, né? Porque a vida é uma só, então tem que fazer valer a pena. Bom, gente, essa era a história de hoje, que eu espero que seja uma gotinha, assim, sabe, de motivação, de incentivo, de inspiração, para você nunca deixar de realizar os seus sonhos por qualquer medo, preconceito aí de dentro da sua própria cabeça. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, inspira mais gente com essa história e volta aqui na próxima semana para mais uma história. Fica com Deus, um beijo e tchau!